Olá, meu nome é Fernando Galvão, eu falo do Brasil e tenho muita honra de participar da primeira conferência para o desenvolvimento de direitos humanos em Coimbra. O meu trabalho, o trabalho que eu pretendo apresentar, diz respeito à execução provisória da pena privativa de liberdade, em especial, no projeto de lei anticrime que o governo brasileiro submeteu à apreciação do Congresso Nacional. Esse projeto tem por número 882 de 2019 e propõe, nessa questão específica, alterar 8 artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Esses artigos, então, passariam a prever a possibilidade de se executar provisoriamente a pena imposta em condenação após decisão do segundo grau. Me parece que essa é uma temática importante, que traz muita discussão no Brasil, em especial pelo posicionamento dividido do Supremo Tribunal Federal a partir de 2016. O problema que me parece ser maior no que diz respeito à execução de pena, o aprisionamento, diz respeito ao número muito elevado de pessoas que estão encarceradas ainda provisoriamente. No Brasil, o censo penitenciário revela que mais de 40% dos presos são presos que não tiveram sequer condenação, ou seja, são presos provisórios. Quando nós examinamos esse percentual no universo em que são contados também os presos que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto, além do regime fechado, nós podemos perceber que esse percentual de 40% do universo é realmente muito elevado. Parece que o nosso maior problema seria efetivamente o que diz respeito às execuções provisórias. Mas, após condenação, que é o que o projeto quer então regulamentar, uma execução provisória de pena me parece que não é medida que se compatibilize com a nossa Constituição da República. A Constituição Federal, nós temos o inciso 57 do artigo 5º da Constituição brasileira, diz expressamente que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa expressão não é suficientemente clara no que diz respeito à possibilidade de prisão. É possível perceber que não há um impedimento à prisão, mas pode-se extrair que uma prisão em cumprimento de pena deveria aguardar o trânsito em julgado para que se possa, digamos assim, considerando aquele condenado realmente culpado, passar a cumprir a pena que foi imposta. Sabemos que a prisão provisória tem outros requisitos que autorizam o seu deferimento. Então, para executar a pena, me parece que é correto entender que deveríamos aguardar um juízo definitivo sobre a culpa. Essa questão não está, digamos, regulamentada na Constituição, não está regulamentada no Código Penal, nem no Código de Processo Penal, muito menos na Lei de Execuções Penais. Nós vamos ter uma expressão equivalente que poderia nos dar alguma indicação sobre como resolver esse problema na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que no seu artigo 6º, parágrafo 3º, diz que chama-se coisa julgada o caso julgado
a decisão judicial de que já não caiba mais recurso. Bem, me parece que se Brasil, a sociedade brasileira, entender que devemos começar a execução da pena após a decisão em segundo grau, o mais correto seria mudar a definição de trânsito em julgado. Porque aí teríamos sim uma regulamentação do dispositivo que traz toda essa discussão a partir da Constituição. Então, ao invés de alterarmos 8 dispositivos, melhor seria alterar o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para que pudéssemos, então, definir um outro momento processual como o trânsito em julgado. Faço uma sugestão, mas vejam, uma sugestão que poderia ter um aprimoramento. Poderíamos dizer, por exemplo, que chama-se coisa julgada ou caso julgado, e talvez melhor seria trânsito em julgado, quando a decisão já não admita mais recurso com efeito suspensivo em segundo grau de jurisdição. Essa pequena alteração do parágrafo 3º do artigo 6º nos traria o efeito desejado pelo projeto anticrime apresentado pelo governo brasileiro, de maneira, me parece, mais técnica, melhor do que inserir uma execução provisória de pena que permitiria a renovação de todas as discussões que até então nós mantemos, continuamos a travar. Bem, essa proposta, talvez alguns que são contrários à execução em segundo grau, poderiam alegar que haveria retrocesso no que diz respeito à proteção dos direitos humanos. Bem, eu queria fazer uma observação, e esse ambiente me parece ser bastante propício. Em Portugal, a legislação permite a execução da pena após o que talvez possamos chamar de trânsito em julgado para a culpa. Nós temos uma definição de trânsito em julgado no artigo 628 do Código de Processo Civil português. E esse artigo diz, então, que a decisão considera-se transitada em julgado. Percebam que ela é melhor do que a nossa definição, porque haveria uma conciliação mais adequada com a disposição constitucional. A decisão considera-se transitada em julgado, logo que não seja suscetível de recurso ordinário ou de reclamação. Uma decisão em segundo grau de jurisdição encerra a análise sobre a prova e sobre a culpa daquele acusado. Se houver a admissão de uma prova ilícita, ou se a discussão em recurso extraordinário ou especial versar sobre a ilicitude da prova, os recursos podem ser recebidos sob efeito suspensivo, quando o Tribunal Superior perceber que a discussão que envolve o mérito daquele recurso especial ou extraordinário pode trazer repercussões sobre o mérito da condenação, é possível a admissão do recurso com efeito suspensivo. Isso faria com que não houvesse o trânsito julgado para a culpa e nós pudéssemos então prosseguir com discussão sobre validade da prova, sobre a culpa daquele acusado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal. Essa me parece ser uma solução mais adequada
E lamento que o projeto de lei 882 de 2019 esteja insistindo em uma perspectiva que me parece já é equivocada desde a decisão paradigma no Supremo Tribunal Federal. Se nós entendermos que a execução que tem início após decisão de segundo grau é provisória, nós temos uma série de questões a enfrentar, a começar pela necessidade de antecipar uma execução definitiva, porque iríamos antecipar a execução de uma decisão que ainda não é considerada definitiva. Essa me parece ser a primeira e mais importante das dificuldades a enfrentar. E vejam, se nós tivermos razões suficientes para antecipar a execução provisória, nós teremos as mesmas razões para a decretação de uma prisão de natureza cautelar. E aí a confusão entre o início da execução e a prisão cautela, que já conhecemos de maneira muito tranquila, tanto no processo penal brasileiro como português. Me parece, então, para concluir, que o projeto anticrime do governo peca na perspectiva de inserir uma execução provisória, quando poderia trazer melhor, digamos, conciliação para as disposições do nosso ordenamento jurídico brasileiro, mudando a definição de trânsito em julgado. E essa seria uma mudança que se compatibilizaria com várias ordenações jurídicas do mundo, a exemplo do ordenamento jurídico português, que no seu artigo 628 do Código de Processo Civil entende sim que a decisão é transitada em julgado após esgotarem-se as discussões de segundo grau de jurisdição. Agradeço a organização do evento, a possibilidade de estar participando à distância. Parabenizo todos os organizadores e participantes, agradecendo a todos pela oportunidade e pela atenção.